Olá, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre Émile Durkheim. A sociologia só foi aceita como disciplina independente, uma ciência social distinta da filosofia, na segunda metade do século XIX. A atmosfera intelectual da época exigia que a sociologia, para ser reconhecida como um campo de estudo, estabelecesse suas credenciais científicas. Dentre os que haviam estudado filosofia e foram atraídos para um novo ramo do conhecimento, estava Émile Durkheim, que acreditava que a sociologia deveria ser menos uma grande teoria e mais um método que pudesse ser aplicado de diversas formas para entender o desenvolvimento da sociedade moderna. Hoje, considerado um dos principais fundadores da sociologia, junto com Karl Marx e Max Weber, Durkheim não foi o primeiro intelectual a tentar estabelecer o assunto como ciência. O trabalho anterior de outros pensadores inevitavelmente influenciou suas ideias. Augusto Comte lançou os alicerces com sua teoria de que o estudo da sociedade humana é o ápice de uma hierarquia das ciências naturais. E, já que a sociedade é um agrupamento de animais humanos, ganhou força a ideia de que, de todas as ciências naturais, a biologia era um modelo mais próximo para as ciências sociais. Nem todos concordavam. Marx, por exemplo, baseava suas ideias sociológicas na nova ciência da economia, em vez da biologia. Mas o surgimento de Charles Darwin sobre a origem das espécies provocou uma revisão radical de muitas ideias convencionais de então. Isso foi especialmente verdadeiro na Grã-Bretanha, onde a obra de Darwin oferecia um modelo de evolução orgânica que poderia ser aplicado a muitas outras disciplinas. Dentre os que mais se inspiravam em Darwin estava Herbert Spencer, um filósofo e biólogo que comparava o desenvolvimento da sociedade moderna à evolução de um organismo, com diversas partes servindo para diferentes funções. Sua obra estabeleceu a proposta de um modelo orgânico para as ciências sociais. Durkheim sustentava a ideia funcional de Spencer sobre partes separadas servindo a um propósito, e a noção de que a sociedade era maior que a soma de seus elementos individuais. Além disso, o positivismo de Comte, sua crença de que só o questionamento científico produz o verdadeiro conhecimento, ajudou a moldar a metodologia científica que, para Durkheim, revelaria como funcionam as sociedades modernas. Durkheim focava a sociedade como um todo e suas instituições, e não as motivações e ações dos indivíduos dentro da sociedade. Acima de tudo, estava interessado nas coisas que mantêm a sociedade coesa e garantem a ordem social. Ele defendia que a base para o estudo sociológico deveria ser aquilo que chamava de fatos sociais, ou realidade fora dos indivíduos, passíveis de serem verificados empiricamente. Assim como todos os outros sociólogos pioneiros, Durkheim tentava entender e explicar os fatores que moldavam a sociedade moderna, as várias forças conhecidas como modernidade. Mas, onde Marx as associava ao capitalismo e Weber à racionalização, Durkheim ligava o desenvolvimento da sociedade moderna à industrialização, e em especial à divisão social dela advinda. O que diferencia a sociedade moderna das tradicionais, de acordo com Durkheim, é a mudança fundamental no modo da coesão social. O advento da industrialização fez com que evoluísse uma nova forma de solidariedade. Durkheim esboçou sua teoria dos diferentes tipos de solidariedade social na tese de doutorado da divisão do trabalho social.
Nas sociedades primitivas, como os grupos de caçadores-coletores, os indivíduos faziam basicamente o mesmo trabalho. E, apesar de cada um poder ser autossuficiente, a sociedade era mantida unida por um sentimento de propósito, experiências, valores e crenças comuns. A semelhança entre os indivíduos em tal sociedade sustentava aquilo que Durkheim chamava de consciência coletiva, a base de sua solidariedade. No entanto, conforme as sociedades cresceram em tamanho e em complexidade, as pessoas começaram a desenvolver habilidades mais especializadas, substituindo sua independência pela interdependência. O agricultor, por exemplo, depende do ferreiro para fazer as ferraduras de seus cavalos, ao passo que o ferreiro depende do agricultor para ter seu alimento. A solidariedade mecânica da sociedade tradicional, como Durkheim a chamava, é substituída pela solidariedade orgânica, baseada não na semelhança de seus membros individuais, mas em suas diferenças complementares. A divisão do trabalho alcançou o seu pico com a industrialização, quando a sociedade evoluiu e se tornou um organismo complexo no qual os elementos individuais desempenham funções especializadas, cada uma delas essencial para o bem-estar da coletividade. A ideia de que a sociedade é estruturada como um organismo biológico, composto de diversas partes com funções especializadas, tornou-se uma abordagem significativa para a sociologia, conhecida como funcionalismo. O fato social, algo que existe sem estar sujeito à vontade de qualquer indivíduo sobre ele, identificado por Durkheim como o motor da evolução da solidariedade mecânica à orgânica, é o aumento da densidade dinâmica, ou seja, o crescimento e a concentração da população. A concorrência por recursos torna-se mais intensa, mas com o aumento da densidade populacional, vem a possibilidade de uma maior interação social dentro da própria população, dando início a uma divisão do trabalho na tentativa de lidar de forma mais eficiente com suas demandas. Na sociedade moderna, a interdependência orgânica dos indivíduos é a base para a coesão social. Mas Durkheim percebeu que a divisão do trabalho que surgiu com a rápida industrialização também acarretou problemas sociais. Exatamente por ser constituída sobre as diferenças complementares entre as pessoas, a solidariedade orgânica muda o foco da comunidade para o indivíduo, substituindo a consciência coletiva de uma sociedade, crenças e valores compartilhados que garantem a sua coesão. Sem tal arcabouço de normas de comportamento, as pessoas ficam desorientadas e a sociedade torna-se instável. A solidariedade orgânica só funciona se houver a manutenção dos elementos da solidariedade mecânica, fazendo com que os membros da sociedade tenham um senso de propósito comum. A velocidade da industrialização, de acordo com Durkheim, forçou a divisão do trabalho tão rapidamente na sociedade moderna que a interação social não se desenvolveu o suficiente para se tornar um substituto da consciência coletiva declinante. Os indivíduos sentiam-se cada vez mais desconectados da sociedade, especialmente em relação à orientação moral, que a solidariedade mecânica antes lhe dava. Durkheim usou a palavra anomia para descrever essa perda de padrões e valores coletivos e seu consequente enfraquecimento da moral individual. Num estudo de padrões de suicídio em diversas áreas, ele mostrou a importância da anomia no desespero que leva alguém a tirar a própria vida. Nas comunidades onde as crenças coletivas eram fortes, como entre os católicos, a taxa de suicídio era menor que em outros grupos, o que confirmava para Durkheim o valor da solidariedade na saúde de uma sociedade. Durkheim baseou suas ideias em uma pesquisa completa
com evidências empíricas quantitativas e qualitativas, através de estudos de caso. Seu principal legado foi o estabelecimento da sociologia como disciplina acadêmica, na tradição da doutrina positivista de Comte, de que a ciência social está sujeita aos mesmos métodos investigativos que as ciências naturais. No entanto, a abordagem positivista de Durkheim enfrentou certo ceticismo. Pensadores sociológicos a partir de Marx rejeitaram a ideia de que algo tão complexo e imprevisível como a sociedade humana fosse coerente com a pesquisa científica. Durkheim também afrontou o pensamento intelectual da época, ao olhar para a sociedade como um todo, e não apenas para a experiência do indivíduo, que era a base da abordagem adotada por Max Weber. A análise de Durkheim sobre a sociedade como composta de diversas partes interrelacionadas, cada uma com sua função específica, ajudou a estabelecer o funcionalismo como uma importante abordagem para a sociologia, tendo influenciado outros pensadores. As explicações de Durkheim sobre a solidariedade eram uma alternativa às teorias de Marx e Weber. Porém, o auge do funcionalismo durou até os anos de 1960. Apesar do positivismo de Durkheim ter desde então caído em desuso, conceitos apresentados por ele, como a anomia e consciência coletiva, disfarçada em cultura, continuam a figurar na sociologia contemporânea. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.